Finalmente já podemos falar sobre a Lyra. Eu esperei as revelações acontecerem em relação à identidade dela para poder fazer algumas considerações a respeito da personagem, já traçando um paralelo com a figura da Eva. Nesse episódio a gente teve a consolidação do que se chama de uma epifania dentro de uma narrativa dramática, ou seja, é uma revelação sobre a essência da personagem central, aqui a identidade dela, né? Que ela não estava buscando, mas que tem uma influência direta na história como um todo. Porque toda a jornada de desenvolvimento pessoal da Lyra, desde quando ela sai do mundo comum dela, que é a Universidade de Jordan, até chegar até aqui, tudo isso influenciou diretamente no mundo em que ela vive. E aqui a gente viu uma Lyra que já carrega o peso da culpa nas costas, né? Ao mesmo tempo que ela tá entrando na puberdade. E se a puberdade já é um momento decisivo no mundo, em todos os universos, porque se dá a fixação do Demon, do pó, da consciência de si, a puberdade da Lyra é ainda mais decisiva, porque é nesse momento em que ela vai ser tentada pela serpente, né? Que aqui a gente viu que vai ser a Mary. O que é interessante a gente perceber é que ela é fruto de uma relação pecaminosa dentro desse mundo ditado pela religião, né? E carrega características dos pais de ser uma menina muito curiosa, desobediente, interessada pelas coisas e que é ditada aí pela própria moral, né? Ainda que os seus atos tenham por fim um objetivo que ela desconhece e portanto ela não tem poder de decisão sobre eles completo, não tem o famoso aí que a gente viu livre-arbítrio. No livro do John Milton, né, até a passagem onde eu mencionei com vocês no 6º episódio, a reconquista do paraíso pelos anjos caídos se dá muito pelo plano que é articulado por eles de tentar a Eva e fazer com que a humanidade seja corrompida pela curiosidade do saber. Satã se disfarça de serpente e fala para Eva que se ela comer o fruto proibido, ela vai ganhar o conhecimento que só Deus tem. E quando isso acontece, quando ela come a maçã e dá também pro Adão, eles são expulsos do Jardim do Éden por Deus enfim, são submetidos às primeiras punições divinas, né? Adão, que é quem representa o homem aqui, vai ter que trabalhar para sobreviver, e a Eva, que é a representação da mulher aqui, vai ser responsável pela reprodução da raça humana. Isso aí já é bem problemático, né? Mas a gente tem aqui o começo do destino dos seres humanos. Destino esse que a Lyra vai interromper. E esse destino também, como a gente viu na cena do Asriel aqui nesse episódio, também tem a ver com a instauração do livre-arbítrio, né? Ou seja, do poder de decisão sobre as suas ações sem que elas sejam de alguma forma condicionadas. Eu gostei bastante aqui da cena do Asriel, eu acho que ela veio para resumir muito da ideia que essa temporada quer passar, e ao que me pareceu ele tá ali no mundo dos anjos caídos. Aliás, os anjos apareceram, né, tomaram mais formas aqui, já dá pra gente ter uma breve ideia de como eles vão ser trabalhados na próxima temporada, e James McAvoy veio aqui com a fúria do Lord Asriel, esse cara que vai comandar essa rebelião, então eu gostei bastante de ver ele em cena já. E pra fechar a parte da Lyra, o que é importante dizer também é que ela não só dita os eventos que acontecem na história, mas também o tom da história. A gente viu aqui que o tom da interpretação da Daphne, principalmente, mudou bastante da primeira temporada pra cá, o que fez bastante sentido. Ela tá bem menos infantil nessa temporada, e até menos infantil em comparação ao livro também, tá? O que fez também sentido em relação, assim, pensando que a atriz cresceu muito da primeira temporada pra cá e vai crescer, já tá muito diferente pra fazer a terceira temporada. Então o tom vai ficando cada vez mais sério. E apesar de eu ter achado ela em alguns momentos melancólica demais,
aqui nesse finalzinho eu já vi mais personalidade. A relação dela com a Mir Wilson também deu uma leve melhorada aqui nessa reta final. É interessante ver como os planos que antes espelhavam eles, né, no começo da temporada, aqui eles já têm planos mais juntos, porque agora a jornada é deles, né, como ele mesmo verbaliza nesse episódio. Ainda assim, eu continuo achando que a escalação do Amir Wilson não foi das melhores que a série poderia ter. E já pegando o gancho para falar da cena dele com o Grumman, com o pai, né, John Perry, eu achei bem ok, não foi um dos momentos grandiosos para mim, mas foi um bom desfecho pro personagem do Grumman e uma virada pro personagem do Will, que a partir de agora carrega o manto do pai e é oficialmente o portador da Isahatra, né? E sabe que isso é um elemento importante para ser levado pro Asriel ganhar essa batalha que tá por vir. E falando de Isahatra, eu já tinha comentado com vocês a cena que a Ruta Skadi, ela tá nos penhascos, né, e ela ouve os espectros dos penhascos falar esse termo. Eu comentei disso no 4º episódio, se eu não me engano, porque eu nem imaginei que a série fosse trazer essa cena pra cá. Mas uma coisa que eu acho importante falar aqui é o seguinte, que quando a Ruta chega pra falar pra Serafina o que ela ouviu nos penhascos, né, sobre o termo Isahatra, a Serafina sabe que Isahatra quer dizer destruidor de Deus. E as duas já têm uma leve percepção aqui de que o Will ou a faca são esse Isahatra, né? Elas não sabem se é a faca ou se é o menino, mas elas sabem que tá ligado a ele, esse instrumento que vai ajudar o Lord Asriel, né? Aqui na série, eles não trabalharam essa percepção das feiticeiras, o que eu achei que foi muito prejudicial, porque elas são personagens muito sábias e aqui essa sabedoria delas não foi passada da maneira como eu gostaria de ter visto. Em contrapartida, quem parece que sabe muito e muito mais agora é a Marisa, né, que agora já descobriu a identidade da filha, Lyra. Eu achei a revelação uma cena também ok, não achei que foi a grande cena, mas enfim, eu gostei de ver aqui, principalmente como eles estão trabalhando a relação dela com o Demon, né? Bom, sem me alongar muito, já falei o quanto eu gosto de como estão trabalhando a personagem da Ruth Wilson aqui. E nesse episódio, nessa cena em que ela que ela tem esse diálogo com ele, que ela se propõe a ouvir ele pela primeira vez, né? Ainda que ele não fale, mas que ela sente o medo dele. Essa cena eu achei muito interessante porque ela vai fazer mais sentido lá na 3ª temporada também, né? E mostra como ela vive esse dilema interno, essa luta interna. Afinal, apesar do Demon estar fora dela, ele faz parte dela, né? Então é ela meio que dialogando com o medo do que vem pela frente. Agora eu tenho um apontamento chato, que eu sei que é chato, mas eu preciso fazer em relação à trama dela, tá? Aqui a gente teve uma estrutura de montagem, né, pra costurar todas as cenas, que seguiu a ideia do macro pro micro. Ou seja, primeiro eles mostram um grande plano aéreo para mostrar pra gente onde em Citágatse a cena que vai acontecer na sequência se passa. Se ela é mais perto do porto, onde fica ali a cidadezinha, a torre, né, onde a Marisa começa o episódio, ou se é já nas montanhas, onde estão os núcleos da Lyra, Will, feiticeiras, Lee, John Perry, Mary, enfim. Essa estrutura de mostrar primeiro o macro para depois ir para o micro dá uma noção pra gente da geografia dos espaços e principalmente da distância entre esses personagens. E tendo isso como base, eu me peguei questionando sim a rapidez com que a Marisa alcança a Lyra, principalmente quando eles mostram aquele plano aéreo mostrando o quanto a Lyra tá longe do porto de Citágatse, né, que é onde a Marisa tá, por exemplo. Então, é um apontamento chato? É um apontamento chato. Eu abstraí, mas apareceu e eu preciso fazer aqui. Mas falando de coisa boa, que na verdade não é muito coisa boa, mas que foi super bem construído aqui, foi muito triste ver o Lee morrer.
tão triste quanto foi ler. Eu fiquei contente com a evolução aqui da morte dele, né? Então tem o exército se aproximando, o exército opositor, aí ele leva o primeiro tiro, se despede do Grumman, aceita, né, essa aceitação interna de que vai morrer praticamente, de que tá fazendo esse sacrifício pela Lyra, né? Você vê o desespero da Esther, a contagem das balas restantes ali. Aí ele ainda atira, tem todo um clima que faz com que você fique numa leve esperança. O personagem tem uma leve esperança quando ele até chama a Serafina, né? Mas enfim, não acontece e assim, a cena conseguiu passar todo o impacto que a perda desse personagem tem. Enfim, essa sequência de cenas conseguiu passar pra gente o impacto que esse momento narrativo pedia. E é óbvio que eu tenho que comentar aqui sobre o trabalho incrível do Lin-Manuel Miranda. Ele conseguiu passar toda essa ideia de quem sabe que vai morrer, mas tá ali na luta com algum tipo de esperança, controlando o medo, né, principalmente, mas que no final desaba. Ele conseguiu trazer esse desespero melancólico que é esse momento que sentencia o personagem mais carismático da série. E por último, eu só vou comentar aqui brevemente a conclusão das crianças, né, da Paola e da Angélica, que assim como o desenvolvimento foi bem fraca. Eu tinha alguma esperança de ver ainda um diálogo, pelo menos, entre elas e a Mary antes do desfecho previsível, mas não rolou. Ficou um encontro de personagens com um propósito bastante mal aproveitado. Teve até uma pergunta aqui que me fizeram no último vídeo sobre por que elas não foram com as crianças para as montanhas, né? Eu não sei, a série não explicou isso também. Nos livros, a trama das crianças se encerra a partir do momento que a Serafina salva a Lyra e o Will. O narrador já vai com eles, não fica mais com as crianças, então não tem um desfecho para as crianças. A série quis dar, mas assim, quis dar naquelas, né? Então não sei por que elas não foram talvez para as montanhas. Interpretei, depois de ver a pergunta, possivelmente porque ainda tem o apego ao Túlio que tá ali, né, na cidade. Se vocês tiverem algumas interpretações sobre isso, podem comentar aqui, porque foi o que eu consegui pescar, assim, do motivo delas realmente terem ficado na cidade, não irem com as crianças para as montanhas também. De maneira geral, eu achei a temporada consistente em seus pontos positivos e negativos. As mesmas coisas que me desagradaram um pouco na primeira temporada permaneceram aqui, como o mau desenvolvimento desses grandes momentos, ápices narrativos que ou são conclusões ou são viradas importantes para os personagens, né? Então, por exemplo, a posse da faca, a rebelião das crianças, até mesmo a revelação da identidade da Lyra, o que também é consequência de um mau desenvolvimento de subtramas das crianças, que são exclusivas dessa temporada, mas também das feiticeiras, que tem até uma importância maior para a trama, né? A Ruta Get-Mintas, que é a atriz que faz a Serafina Peck, ela ganhou praticamente um bordão nessa temporada, né? Do tanto que ela repetiu que precisa proteger a Lyra, mas a personagem perdeu boa parte da sabedoria que tem. Enfim, o núcleo das feiticeiras foi bem mal desenvolvido nessa temporada. Porém, subtramas como o do Boreal, da Mary, do Lee, do Grumman, do Magisterium, foram subtramas que eu achei que a série conseguiu desenvolver até que bem. Mas os pontos fortes, com certeza, continuam sendo a elaboração, né, da trama secundária da Marisa Coutler aqui, ponto alto da série, a melhora dos efeitos especiais, o ótimo trabalho de design de produção, ambientação aqui e fotografia também. A parte técnica, aliás, tem, assim, só elogios. A adaptação dos eventos também conseguiu ser coerente, coesa em seu fio narrativo. Eles souberam trazer um outro tom para essa segunda temporada já. A evidência mais clara disso é a Lyra, é a interpretação da Daphne King, enfim, é a personagem como um todo, né? Não só a interpretação, mas a concepção dela. Aqui ela já está diante do seu desenvolvimento enquanto mulher e ser humano. Enfim, é uma introdução de uma Lyra mais adulta. E até inspirada pelos comentários de vocês no último vídeo,
Eu também quero falar aqui que aqui é um ponto decisivo da série para escolher o tom que vão trabalhar daqui pra frente, né? Porque os próximos eventos da terceira temporada vão exigir mais dos atores principais. Os anjos vão exigir uma estética que não pode ser tão juvenil, e há momentos que precisam ser bem construídos para que a série consiga passar a mensagem da história com o impacto necessário. Bom, e a gente teve aqui uma cena pós-crédito, né, mostrando Roger chamando pela Lyra em algum lugar. Enfim, eu não vou revelar muito dessa cena, mas já dá pra perceber aí que a jornada interna da Lyra vai ter a ver com salvar esse amigo dela, né? Eu vou parar por aqui porque eu acho que é tudo que eu tenho pra comentar dessa cena, enfim, mas só para alertá-los de que quem ainda não assistiu, fica até o final dos créditos, porque tem uma ceninha ali para indicar um pouco como é que vai seguir a terceira temporada. É isso, a gente acaba a temporada de His Dark Materials aqui. Fiquei muito contente de ter essa troca com vocês, foi muito gostoso fazer os reviews de cada episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam esse último episódio, quais são as considerações de vocês em relação à identidade da Lyra, as especulações para as próximas temporadas. Próximas não, né? Próxima, que a terceira vai ser a última. Ainda bem que eles não tiveram ideia de prolongá-la ainda a terceira. Enfim, comentem tudo aqui. Se gostou do vídeo, deixa seu like. No primeiro comentário também tem todas as nossas redes sociais, e eu vou deixar um link para vocês de um podcast muito interessante sobre a obra do John Milton, Paraíso Perdido, que é de onde eu peguei todas as informações para trazer aqui para vocês, porque eu ainda não li o livro do John Milton, mas é uma leitura que tá na minha lista, tá bom? É isso, até o ano que vem, feliz ano novo pra vocês, um beijo, corta!